Bom, então chegou a hora de nós chamarmos o nosso querido Chico Sá para começar essa entrevista de Chico Sá. Vocês sabem, gente, que o Chico é meu primo, né? Vou revelar para vocês o nosso parentesco. Conta tudo, Sinara. Ele se chama Francisco de Sá Menezes. Sabiam? Pouca gente sabe disso, né, Chico Sá? Exatamente, Francisco Reginaldo. Ah, eu esqueci do Reginaldo. Meu Deus, como é que eu posso esquecer? Que é a marca ali de Sá Menezes. Tudo bom, Chiquinho? Como é que você está, Chico? Coisa boa, que bom estar aqui contigo. Pô, que ótimo, o Lucas, né? O Lucas que bacana. O Lucas é a nova geração, amigo. Eu tinha visto alguma coisa dele, mas, pô, muito bom apresentador. Esse menino vai longe. Vai longe, olha só, ele vai gostar. Está ouvindo aí, Lucas Rocha, os elogios? Ó, gente, bom. O Chico Sá está lançando agora o novo livro dele, A Falta. Estão vendo aí a capa? Eu fiz um print da capa direitinho, olha aí. Está saindo pelo selo Tusquets da Planeta, né? Chico Sá, A Falta. É a história, a partir do ponto de vista do goleiro. 90 minutos de história em primeira pessoa, né, Chico? Isso, é o que chamam de fluxo de consciência. É o goleiro ali, debaixo do gol, né, naquela solidão que só o goleiro possui. É o cara que pisa no único lugar que não nasce grama no campo. Assim. É esse cara, sob toda essa maldição, refletindo ali, passando em revista a vida dele, a trajetória dele. Né? Ele é um garoto que sai do Rio de Janeiro, do Morro do Cantagalo, vai muito jovem para a Europa, como a maioria hoje, e aí ele está de volta aos 40 anos, fim de carreira, e numa desilusão com o país tremenda. Motivo é o que não falta, mas ele não reconhece que país é esse. Aí falam de pátria para ele fala, pô, que pátria, eu só levei aperto da polícia lá no Rio, eu vi o Rio, eu vi o meu país pela janela do trem, indo para o treino, assim, não existe... ele tenta se reconectar, sei lá, com o cheiro através do cheiro de maresia, de Copacabana. Ele tenta desesperadamente buscar algum sinal do país dele nessa volta, mas não existe Brasil de forma alguma mais na cabeça dele. Mas Sinaré, é uma grande homenagem esse livro ao Albert Camus. Né? Esse livro eu escrevi com todas as forças do velho Camus, a inspiração total. É muito uma lembrança do Camus goleiro. O Camus foi goleiro em Argel, no Racing de Argel, na juventude dele. E o Camus tem muita reflexão sobre o que é existir e o que é existir sendo goleiro. Para ele digamos que a possibilidade de absurdo máximo da existência. Você, além de estar aqui na Terra existindo, você ainda escolhe o elevado a ser goleiro. Ele acha que isso é o extremo, o radicalismo máximo da existência. Ele compara um pouco ao Sísifo, ao mito de Sísifo. Você está sempre carregando a pedra e sempre sendo culpado e não tem volta. Então, é muito... Quem gosta do Camus deve se identificar naturalmente com o livro, que é muito muito a vida dele. Claro, adaptado à cabeça de um jovem filho de uma baiana de Cachoeira. O goleiro é filho de uma baiana de Cachoeira, criado no Rio de Janeiro. Isso, criado no Morro do Cantagalo, é um brasileirismo, mas a cabeça é como se fosse um Camus tropical ali, é uma reflexão sobre todo esse nosso absurdo. Sim. Chico, você sai nesse livro um pouco do seu imaginário que a gente está acostumado do Nordeste, do Bigo e Jato, né? Das suas memórias de infância
como um menino nordestino, e vai mais para outra paixão sua, que é o futebol, né? Isso, não, eu pulo direto para o futebol. É um pouco resultado da minha história como cronista de futebol, né? Eu tinha essa obsessão com esse personagem, com o goleiro, e eu achava que cabia num romance assim meio existencialista, mas de certa forma pesado. Tem humor porque o cara é muito, ele é filho de uma baiana, então ele não tem como não ser do recôncavo. Então ele tem aquele, ele tira muita onda e tal, mas sempre nesse tom do absurdo que é viver, do absurdo que é enfrentar essa confusão toda. Mas é o outro meu assunto, né? O futebol sempre foi. Comecei no futebol no Recife, comecei como cronista ali de campo, cobrindo futebol, cobrindo treino, vestiário. Então, esse é o meu. Essa ficção, ela sai dessa minha experiência, né? Sim, você sabe que eu estou vendo aqui o Arthur Costa comentando, estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol. E Arthur e Chico e as pessoas que estão aí, quando eu comecei a ler o livro do Chico, vieram duas coisas na minha cabeça que são bem da nossa geração. A primeira é o filme do Wim Wenders, O Medo do Goleiro Diante do Pênalti, que é baseado no romance do Peter Hanke, né? que fala de um goleiro em crise existencial, exatamente isso. Perfeito. E a outra coisa que me veio... Não, eu queria que você primeiro comentasse isso. Tem a ver, né, com o medo do goleiro diante do pênalti? Total. Eu revi o filme 1000 vezes quando estava escrevendo, reli o livro, que tem uma tradução para o português da editora Brasiliense. Reli o livro. Agora, o Arthur cantou, que seria a trilha do livro. A trilha do goleiro é essa, do Belchior, né? Total... essa angústia aí, viu, Arthur, que tá no livro. Mas o filme do Vivendres, eu gosto muito, eu sempre gostei, revi enquanto estava escrevendo. O goleiro do Vivendres, do Peter Hanke, ele abandona o jogo no começo da partida, no primeiro minuto ali. Uhum. E ele sai pela noite ali de uma pequena cidade alemã, vai no cinema, mas sempre com aquela pegada muito existencialista, né? Ele fica com a bilheteira do cinema e sai noite adentro ali, mas também numa desilusão, tem esse tom também muito existencialista, mas se passa fora do campo. O meu eu levei inteiro para debaixo do gol, né? Ele está ali. Claro que é uma reflexão ali, ele está pensando em tudo, tem toda uma história. Ele vem para o Brasil com o que ele julga ser o amor da vida dele, que é uma sevilhana, uma mulher de Sevilha, com quem ele é casado, casou lá na Espanha. O último time que ele joga é o Sevilha. E ele está ali, fim de carreira, fim de amor, é uma encruzilhada ali na vida de 40 anos, que é uma hora fatal ali no mundo. Dizem que para todo mundo, mas dizem para a macharada pega muito os 40 anos. No meu caso, acho que pegou mais os 50 do que os 40, mas tudo bem. Isso aí. A tal da idade da razão, tal. Mas esse personagem que... Aí, claro, como é um romance, cabe tudo. Eu acho que eu gasto ali, como eu gasto nas crônicas, em qualquer texto meu, toda uma vida de leitor, né? Eu vivo tudo que eu passei como leitor, você acaba jogando muito quando vai escrever as coisas. Então, tem muita referência. Inclusive, tem uma hora que ele dialoga com esse goleiro do Peter Hanke, do Vivendres, porque ele questiona que ele gosta ele gosta do momento do pênalti, porque ele acha que é um momento de castigo. Ele acha que tem... Ele está num momento que ele busca muito um castigo
por maluquice, por erros que fez. Então, tem uma cota cristã aí que ele adora quando é castigado com a ideia da penalidade máxima, do próprio erro do juiz. Aí eu já saio, continuo, volto para o caminho de A Queda, daquele livro A Queda. Então, é muito também a minha trajetória como leitor. Acabei jogando inteira aí nesse coitado desse goleiro. Não, e a outra coisa que me veio à cabeça foram as crônicas do Eduardo Galeano do Futebol, Sol e Sombra, né? Coloca a capa desse livro, por favor, Gui, que é um livro muito querido assim na vida de quem gosta de futebol. Aliás, recomendo muitíssimo Futebol, o Sol e a Sombra, que é um livro de crônicas de futebol do Eduardo Galeano. Também me veio muito à memória lendo o teu livro, Chico. Sim, Sinaré. O Galeano como cronista esportivo, é inspiração total. Eu fiz até a cobertura da final da Libertadores, dessa última, Flamengo e Palmeiras, lá em Montevidéu, no Estádio Nacional. Eu fiz com o roteiro baseado nos textos do Galeano. Foi fiz para o jornal e para a TV Lance. Mas já saí aqui, já viajei para lá, para Montevidéu, com esse propósito, era fazer o roteiro do Galeano escrevendo sobre futebol. Então, apliquei a fórmula inteira do Galeano nessa cobertura. Sim. A Ida Fonseca mandou aqui um super sticker. Obrigada, Ida. Chico, o teu goleiro, apesar de goleiro, é um intelectual, né? Então, assim, em termos de jogador de futebol, ele é um Sócrates no gol, digamos assim. Ele tem um parentesco aí com o Sócrates. Ele aprende, ele vira um leitor, ele gostava de ler gibi no Brasil e tal, mas ele vira um leitor na Europa. Ele vai muito jovem e ele fica admirado quando percebe que um operário lá é leitor, que o cara foi consertar a geladeira dele, está lendo um livro na hora do almoço. Isso é um choque para ele. E aí é que ele diz meio algo como: agora eu vou tomar vergonha na cara e vou virar um leitor também. Então, ele vira um leitor nessa hora, quando ele toma o choque de um garoto criado no Rio, ali, sem muitas condições, sem livros em casa, fora desse ambiente, e quando ele vê um operário europeu lendo, aquilo bate muito forte na cabeça dele. E aí, claro, mas ele é um leitor, ele se julga um leitor ali iniciante, né? Mas lê ali um Dostoiévski, quando alguém está contando os passos da barreira, ele lembra dos passos do Raskolnikov, do Crime e Castigo. Então, ele faz uma viagem de leitor. Enquanto ele está parado, é uma viagem, na cabeça dele, uma viagem de leitor também que ele faz. O Jairo Silva fala: que bom ver e ouvir essa TV Fórum. Oba! Olha só, mas assim, em termos de jogador hoje, Chico, essa figura do jogador pensador está muito em baixa, né? Você vê um cara assim como o Juninho Pernambucano, né? O próprio Sócrates, Casagrande, como foi no passado como era o nome dele? Afonsinho. Prezado amigo Afonsinho. Música do Gil. Ele é o Afonsinho dessa música do Gil. Por que o futebolista de hoje, um Neymar e tal, parecem bem mais interessados na balada do que em pensar o Brasil, o futebol? O que mudou, Chico? É muito raro, mas não é só de hoje, sabe? Isso historicamente. Sempre foram figuras muito solitárias, assim, o Sócrates, Afonsinho, o Reinaldo do Galo, o Reinaldo, atacante do Galo, também outro muito ativo, amigo do Sócrates. Mais recentemente, teve o Paulo André, que jogou no Corinthians, que
que fundou um grupo chamado Bom Senso Futebol Clube, mas ele foi muito atacado por CBF, pelos clubes, e acabou saindo um pouco da atuação dele, porque sofreu muito. Era tem repressão numa... O jogador que pensa é reprimido pelo sistema? Ele é muito mal visto, ele se lasca na hora de um contrato, ele tem que ser muito fodão, tem que botar na cabeça o Dr. Sócrates ali e botar para quebrar, porque senão é muito difícil esse enfrentamento com Cartola, porque se a sociedade, assim, no geral, já é conservadora, o futebol isso multiplica por 1000. O futebol talvez seja o ambiente mais conservador do mundo. É tanto que você vê a enormidade de manifestações bolsonaristas. Pega o Felipe Melo, ex-Palmeiras, agora Fluminense. Assim, não é que os caras não se manifestem, eles se manifestam sim. Pela extrema-direita é muito comum o manifesto de jogadores desde a ditadura. Desde que o Médici ia para o Maracanã com um radinho de pilha para fazer ali um populismo com a torcida do Flamengo. Não é que o jogador não se manifesta sim, mas normalmente é pela direita ou extrema-direita. Ou por qualquer coisa pior que tiver no momento, um ditador, o negócio é por aí. São muito raros. Você falou do Juninho Pernambucano, também é outra figura raríssima. Agora, eu acredito até que o Lula tenha muito voto no mundo do futebol para valer, mas talvez não tenha o manifesto por medo. Sabe? Mas eu não sei se o Lula não ganharia entre os atletas, porque a gente fala em atleta, a gente fala, só cita as estrelas, o Neymar, Cristiano Ronaldo, os maiores daqui, o Felipe Melo, etc. Mas a maioria dos atletas de futebol no Brasil, se pegar o salário médio, não deve dar 2 salários mínimos. Você vai da Série A à Série D, então você vai encontrar a vida real, é outra parada. Então, é aí que eu acho que certamente o Lula, até por conta da condição econômica desses jogadores, talvez leve vantagem, sim. Se valer o que vale a votação dos mesmos segmentos do que diz o Datafolha, talvez também ganhe entre os jogadores de futebol. Porque aí não é só o mundo das estrelas, a gente vai lá para a Série D, tem de tudo, né? Agora eu vejo assim que eu não sou uma pessoa entendida de futebol, mas eu acompanho algumas questões. Por exemplo, eu vejo que o jogador de futebol, ele não é um cara, ele é um cara que vem das camadas mais baixas da sociedade, mas parece que a partir do momento que ele enriquece, ele perde a ligação com a classe, né? Então, por exemplo, um cara como o Ronaldo Fenômeno, que saiu da pobreza, nunca mais foi visto de onde saiu. Ao contrário de Adriano Imperador, que é criticado porque está sempre na favela, porque gosta de estar na favela, porque os amigos dele que estão na favela, alguns viraram traficantes, pode acontecer, sim, e ele não quer abrir mão dos amigos. Então, assim, não só existe uma falta de consciência de classe no jogador, como se ele tiver consciência de classe e origem, ele vai ser criticado, né? Assim, ele é mal visto ali. E não volta, muito. Esse caso do Adriano é único, né? É raríssimo. Ele sentiu, foi uma coisa existencial, ele sentiu necessidade de voltar. Sim. Sabe? E ele foi muito acusado de ter ido para a noite, das baladas, não sei o quê. Não, a grande história era essa volta. Na cabeça dele, a história de volta ali para a origem, para o útero, é uma coisa muito mais edipiana, uma coisa muito mais forte, uma coisa impressionante no mundo do futebol. Por isso que foi muito atacado, né? Sempre associavam ele aos traficantes, ao tráfico. Ele voltou para o lugar dele. Ele não tem culpa das mazelas do Brasil. Exato. Exatamente. Não, e assim, eu vi matéria na imprensa estrangeira dizendo assim, Imperador está na pior, ele agora está na favela, cortando o cabelo
com o cabeleireiro da favela, né? Por desconhecimento do mundo brasileiro, eles achavam que Adriano tinha ficado falido porque voltou a frequentar a favela onde ele sempre é dele, ele é de lá, né? É uma loucura isso, né, Chico? Tanto que ele podia voltar para o Rio e ficar num palacete na Barra da Tijuca, não, ele queria aquilo, o mundo dele, os amigos dele, o cheiro do mundo dele, isso é importante. Exatamente. O Paulo César está falando aqui, Romário estudou supletivo ginásio no início dos anos 80, o dinheiro cega e o bem bom faz esquecer o sofrimento do povo. Renato Ubirajala fala, Adriano Imperador é um corajoso. Eu também acho, eu sempre fico fã. Rô Fonseca fala, acho lindo ele cortar o cabelo na favela. Eu acho maravilhoso, porque eu não vejo nenhum deles voltar. Eles vão embora e não voltam. Não, eles cortam esse laço ali, vão para outro mundo. A Nina Pulha fala, Adriano foi muito corajoso também, quebrou um baita tabu, história incrível. O Zé de João fala, Adriano só vai para a favela para farrear, temos exemplos melhores. Eu não lembro, viu, Zé, de jogador que ficou rico e depois continua voltando na favela onde nasceu, como diz né? Na favela onde eu nasci, eu não vejo voltar. Nunca vi. Eu nunca vi o Ronaldo de onde ele saiu. Nunca vi. Você já viu, Chico? Não, corta e corta até simbolicamente. Não se liga mais àquela imagem, é como se fosse vivesse outro universo. Tanto que você vê o Ronaldo na balada Playboy de São Paulo, né? Ele voltava muito para esse universo. Ou Leblon, né? Aquela coisa de Leblon. Não é que vá condenar, só estou criticando a falta de laço mínimo afetivo com esse mundo dele, de origem. Exato. Mas pode ir também, seria preconceito nosso começar a julgar também, porque o cara vai pro Bar X, ele também é livre, lindo e solto para passear pelo mundo. Aí onde quiser, né? Ele só queria um pouquinho mais de consciência de classe, de origem. Exatamente. Ô Chico, no seu livro, você fala várias vezes um termo que é muito, me lembra muito a minha infância, porque meu irmão ficava ouvindo futebol no rádio e tinha, né, essa história do o relógio marca, o tempo passa. E aí você entra numa história de cronofobia, né, que você medo do tempo. O goleiro é uma metáfora para o medo que a gente tem do tempo, que parece que quando a gente vai ficando mais velho, o tempo passa muito mais rápido, né? É uma loucura isso. Perfeito, Sinara, sua leitura é perfeita. Está terminando o tempo de jogo, o tempo da vida, o tempo útil dele no futebol. E eu exagero quando entra esse narrador do rádio, eu exagero nessas. Tanto que o narrador de rádio sempre começa a narração dele com uma citação de ficção científica sobre o tempo. Você pegar todas essas... Todo o começo são citações que eu tirei de livros de ficção científica sobre o tempo. Ele começa... Toda vez que ele começa a narrar, é algo exagerado sobre o tempo para passar esse pânico mesmo do correr do tempo. Está acabando, adeus, não tem mais... É muito sobre a finitude, sobre a morte, de certa forma, né? Uhum. Mas é muito louca essa relatividade do tempo, Chico, que quando a gente é criança, parece que o tempo é muito maior, as coisas demoram muito mais. Agora parece que o tempo vai ficando cada vez mais curto, né? A partir dos 50, por aí, o tempo parece que vai voando mesmo, né? Ah, sim, a sensação é essa. Mas eu acho que é pior essa nossa velocidade de informação, viver mergulhado em 10 informações por segundo e ter o bafo do momento e a polêmica e você não para. Eu acho que isso torna muito mais tenebroso a parada, viu? Tanto que quando você dá uma desligada, sei lá, quando eu vou lá para a Mantiqueira, fico no mato, tomando uma cachaçinha lentamente, olhando o horizonte ali, volta um pouco a sensação de que está mais devagar. Então, a gente... Além de já ser rápido a partir de agora, a gente ainda mergulha nesse mundo da ansiedade da informação e isso torna tudo muito mais tenebroso, né? Muito rápido, muito... Tanto que você tem...
sei lá, o Lucas passou aí as notícias da semana, pô, tinha outras que eu achava que era do século passado já, então... Já Não tanta é? coisa, né? A gente está na notícia do minuto a minuto, né? É doideira. Ó, o pessoal, tem muita gente aqui perguntando do Cafu. Fernando Garcia, o Cafu faz isso, está sempre na sua comunidade. Paulo César, Ronaldo Fenômeno é de Bento Ribeiro, colado a Marechal Hermes, exatamente. A Nina Pulha fala, Cafu é massa mesmo. Renato Birajara pergunta, e o Cafu, o que dizer dele? Comenta um pouquinho aí do Cafu. Não, o Cafu sim, o Cafu desde que ganhou a Copa em 94, ele pegou uma caneta Bic, ele não estava sem caneta, pegou a Bic e escreveu 100% Jardim Irene. Jardim Irene é o lugar dele aqui, a quebrada dele aqui em São Paulo. O Cafu, sim, é realmente um grande exemplo. Sempre está lá, sempre está ligado ao bairro, fazendo coisas legais para o bairro, para o mundo dele lá. É um bom exemplo mesmo. Voltando ao assunto do tempo, tem uma frase muito boa que diz que você sabe quando você está envelhecendo, quando você tem muito tempo para trás. Você não tem muito tempo para adiante, não. Você tem mais tempo para trás do que para adiante. Quando você começa a dizer, porque na eleição de 89 eu estava acompanhando o Collor, eu era repórter, estava em Alagoas, aí você diz, cara, cobri a primeira eleição depois que a gente voltou a votar depois da ditadura. Então, faz muito tempo. Você falou do Stroessner aí, do general Stroessner, paraguaio, pedófilo, carniceiro. Ele aprontou o pior de um ditador latino-americano pode aprontar lá no Paraguai. E ele pediu asilo e conseguiu no governo Sarney em Brasília. Eu cheguei a fazer matéria também com o Stroessner em Brasília. Então, é muito tempo para trás. Muito mais do que para adiante. Muito mais. Olha, o pessoal... Foi um pesadelo ver o Collor com esse Bolsonaro. Que pesadelo, né? A gente que acompanhou o primeiro pesadelo do Collor 1, o Collor do confisco, né? O Collor dos usineiros de Alagoas, o Collor do PC Farias. Para quem acompanhou tudo aquilo, aí corta Collor agora, 2022, com aquela loucura dele, nossa, me deu arrepios aqui. O rictus, né? Aquela cara, nossa, tão repulsiva quanto a do Bolsonaro, né? Vamos ser francos. Sim, a mesma coisa. Não, os dois competem como, eu acho que são os dois piores governos, né, da história, eu creio que da história, mas vamos colocar só agora depois da ditadura para cá, são seguramente os dois piores, né? Nem sei qual foi o pior, eu acho que o Bolsonaro está conseguindo ultrapassar o Collor. É pior, sabe por quê, Chico? O Collor, ele não tinha roubos ditatoriais, não é real. Ele Ele não tinha essa ligação com os militares. Eu me lembro quando o Collor assumiu, ele já deu um chega para lá no Newton Cruz. Sim. Ele não era fã da ditadura, não era. Sim. Não, no nível do que a gente vê hoje, nem pensar, longe disso, né? O Black Anarquista está pedindo para a gente comentar o Richarlison, o jogador Richarlison, que disse semana que passou, que é bissexual num ambiente como o futebol, que tem muito machismo e muita homofobia. Eu achei super corajoso da parte dele. Eu vi gente enchendo o saco, né? Criticando. Eu vi gente falando, mas bissexual não existe. Existe o que a pessoa quiser dizer o que ela é. Se ela quiser dizer que é unissexual, ela vai dizer se é bissexual. Pansexual, né? Pansexual. Ridículo isso. Qualquer coisa. Foi muito bacana. Ele havia tentado declarações parecidas há muito tempo, mas sempre ele recebia ameaças muito pesadas. Tinha torcidas organizadas do São Paulo que ameaçava de morte. A torcida gritava o nome do goleiro ao ponta esquerda e não gritava o nome dele na hora que o estádio, o alto-falante, dizia o nome de cada um, a torcida do São Paulo aplaudia. Na hora do Richarlison, ficava
A torcida organizada do São Paulo ficava em silêncio. Então, ele sofreu muito nesse ambiente. E realmente nunca pôde, em momento algum, havia uma possibilidade, um tempo que ele ia confessar numa matéria do Fantástico, ia até para ajudar ali a causa e tal. Comentaram isso, estava tudo certo para essa entrevista, e ele salta fora com razão, porque havia ameaça de morte. Porque a torcida, de forma absurda, achando que se o Richarlison confessa isso, como se a torcida também tivesse que ter a mesma... fosse também bissexual, como o jogador é. Essa é uma loucura, um pensamento absurdo. Mas foi muito significativo, mesmo ele não ser, agora sendo comentarista, mas foi muito importante. Sim, eu também achei. Chico, eu queria entrar um pouquinho aqui na política contigo, perguntando direto: vai ter golpe? Você acha que vai ter, ou é bravata do Bolsonaro? Eu acho que vai ter uma marmota, uma presepada. E isso, de acordo com a margem de voto, a presepada é maior ou menor. Eu acho que pode ocorrer motins das forças de segurança. Aí eu vejo mais polícias estaduais, alguma guarda aqui, outra acolá, clube de tiro, essa bagaceira toda. Eu creio que, se é uma eleição muito apertada, eu acho que pode gerar esse clima. Estourou um motim aqui, outro rolou um tiro lá no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina, alguém se rebelou não sei aonde. Pequenos focos, eu creio que possa acontecer, até porque acontece agora Mas o movimento assim dos militares, você acha que não? Eu creio que não, viu? Também vai aí uma torcida para que eles não entrem também nessa aventura maluca. Mas se tem uma boa margem de erro, eu creio que, no máximo, tem um desmaio do Flávio Bolsonaro, igual desmaiou com a Jandira Fegali, sabe? Porque eles também falam muito e, na hora H, não são essas coisas todas, né? É verdade. Eles são machos pra caramba, né? Pode acontecer o que aconteceu lá diante da brava Jandira Fegali, no debate no Rio, que o Flávio Bolsonaro simplesmente desmaia quando a mulher começa a falar. Então, não sei, não quero uma presepada, um Capitólio do B, um Capitólio pornô chanchada, versão pornô chanchada a versão pornô chanchada do Capitólio, acho que pode acontecer. Sabe ali, algum arremedo daquilo, muito mal feito, sem aquela coordenação que houve com o de lá. Os velhinhos da FEB, os bravos velhinhos da FEB, podem sair lá em Copacabana. Pode ter uma bocada de presepada pelo Brasil inteiro. Mas não quero acreditar que esse governo tenha força para, sabe, para dar golpe hoje, igual... Agora, eles são um cara de pau, o que o Braga Neto falou ontem, né, para os empresários do Rio. Eles, nesses encontros fechados, eles são bravíssimos, né? Os sinais são feios, mas eu não creio. E se for com uma boa margem a derrota deles, eu acho que não vão ter esse ânimo todo para enfrentar, sabe? A própria CIA, quando a CIA, tomara que seja verdade, mas quando a CIA deu sinais, agora há uns 6 meses, por vários porta-vozes, que não ia entrar em aventura sul-americana, em aventura no Brasil, eu quero acreditar que aquilo tenha sabe, que tenham, pelo menos encorajar, eles não vão encorajar. Espero, né? Assim esperamos. Até porque eles já trabalharam muito, eles já fizeram o que queriam com a Lava Jato, era muito mais inteligente fazer com a Lava Jato. Pegaram o pré-sal, pegaram tudo, botaram na mão dos caras, na maior moral do mundo, com um brasileiro aplaudindo.
Então, os caras conseguiram tudo que queriam. A tecnologia de golpes hoje é outra, é essa. Pô, vou botar lá minhas empresas, minhas multinacionais, para pegar o ouro de vocês, seus bestas. De uma maneira muito mais sutil. Eu não preciso botar mais brucutu na rua, sabe? Como é que chama aquele Urutu. Urutu. Urutu, aqueles... Ô, Chico, aquele soltando fumacinha que nem ele fez no 7 de setembro, né? Exatamente. Golpe hoje é com outra tecnologia, é muito mais inteligente, né? Eu tiro até o pré-sal, babaca. Eu levo até o pré-sal, idiota. Eu levo a Eletrobras com um fundo lá de Singapura. Eu monto um fundo de investidores de Singapura e pego a Eletrobras, que o teu trabalhador sua desde Getúlio até hoje, e eu levo na boa, seu besta, seu babaca. E tu ainda veste verde e amarelo e aplaude. Então, otário! Otário, cara. Otário, né, Chico? Ô, Chico, volta e meia na madrugada, gente, o Chico fica virado na giraia, contra a imprensa comercial, a imprensa burguesa. Aí Chico joga na cara o que eles fizeram para trazer a gente nessa situação, né, Chico? Claro, até porque a gente conhece, né? Foi muito a gente conhece como funciona, né? Foram muitos anos de... Aquela salsicha, como é feita aquela salsicha? A gente viu, eu falei do Collor, a gente viu como foi embalada, feita a candidatura, como ela foi construída. Eu li agora os livros do Luiz Costa Pinto, do Lula Costa Pinto, A Trapaça, 1, 2, e para relembrar um pouco aquele período. E no embalo, eu estou relendo Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte. Sim. Que é um livro magistral, um livro incrível, muito bom. Porque ele mostra, a partir dos aquários das empresas de comunicação, o Augusto Nunes puxando o saco do Collor no livro Notícias do Planalto é uma coisa de vomitar, né, Chico? Não só ele, o Guzo, todos, um bocado deles. Todos estão com o Bolsonaro hoje. Claro, como foi fabricada essa candidatura, né? Mas recomendo a leitura do Notícias do Planalto. Lê com esse tempo, eu tinha lido quando saiu, mas lê com essa distância. E durante uma campanha eleitoral é muito pedagógico, sabe? De como a mídia monta uma candidatura, como ela pula até de uma candidatura para outra, que ela tinha uma simpatia inicial pela candidatura do PSDB, do Covas, aí pulou para achar o Covas um pouco comunista. Tem muito de como funciona os aquários. Os aquários, para quem não sabe, é onde ficam os donos ou os chefões das redações. Eles ficam como uns tubarões, assim, dentro dos aquários ali, transparente também. Não tem água, porque o ar lá não é muito apropriado, mas de como esses aquários decidem eleições. Talvez hoje, Sinara, eu acho que até não tem a mesma força, porque é muito mais pulverizado. Você tem Revista Fórum, você tem ICL Notícia, para puxar lá o meu, você tem 1 milhão de pessoas se transmitindo sua opinião lá do fundo do quintal, lá do Cariri, do Crato, aqui de São Paulo, de Brasília. Você tem mais vozes no ar e eu acho que quebrou um pouco a força das tais... 4 ou 5 famílias que mandavam na comunicação, como é o cenário desse Notícias do Planalto, né? Hoje você tem a coisa muito mais diluída, você tem nessa guerra de poder de comunicação está muito mais diluído, não é um poderio como era uma Rede Globo, como eram os 4 grandes jornais, está diluído esse poder. Eles seguem muito importantes e ditando muita coisa, até porque são donos de muitas coisas na internet também, mas é um ambiente um pouco diferente do que a gente viveu em eleições, Sim. As eleições dos anos 90, por exemplo. É mais diluído. Se você faz, por exemplo, uma capa de Veja para destruir uma candidatura, você tem, imediatamente, você tem um contraponto nas redes.
Você tem a contraprova, você tem o contra-argumento, a contra-informação. Mas assim, a situação que nós estamos hoje no Brasil, quem pavimentou para a chegada do Bolsonaro, que eles ficam culpando o Lula, foram eles mesmos, né, Chico? Foram eles que construíram o santo com pés de barro, que se chama Sérgio Moro, né? Quantas vezes o Lula chamou ele assim, e foi construído, né, pela mídia, ao ponto de uma moça como a Rosângela Lira, que estava aqui, gente, na primeira parte do programa, ter sido iludida por essa Lava Jato. Então, assim, eles pavimentaram o caminho para a gente chegar no Bolsonaro. E ainda culpam o PT por isso, né? Incrível. Eu vi ontem o Miguel Reale, que fez o golpe contra a Dilma, um dos golpistas fizeram lá pagos pelo PSDB para fazer aquele negócio, falando assim, o PT trouxe Bolsonaro e o Bolsonaro vai trazer o PT. Como assim que o PT trouxe o Bolsonaro? Que conversinha, né? Eles são espertos, tem que tentar aplicar isso. O caô é esse, vamos aplicar, quem sabe? Eles já acreditaram na Lava Jato, eles vão acreditar nisso também. É uma cara de pau, porque você teve todos eles, todos os grandes jornais, portais, etc., normalizando qualquer monstruosidade do Bolsonaro. Foi o grande papel. Normalizaram, fizeram aquele discurso de que, não, imagina, no governo as pressões são outras, ele vai normalizar. Isso você ouvia de todos eles, sem falar nos editoriais, uma escolha muito difícil, sem falar na louvação ao Paulo Guedes, e aí 1 milhão de outras coisas. Tudo que interessava era tirar o PT da estrada, do rumo. Era a obsessão. E o Brasil. A obsessão era essa. Tanto que vários escreveram que Lula estava morto. Sim. Esse obituário ele foi escrito e reescrito 1000 vezes. Ridículo. Sabe, esse epitáfio ali, Lula já era, vem vários colunistas famosos, e não é o que a gente está vendo. Então, ainda culpar quem levou essa porradaria toda, culpar pela situação de hoje, pelo amor de Deus. Chico, e equiparar o Lula ao Bolsonaro, eles continuam fazendo essa palhaçada, né? Eles cobram meia-culpa, são incapazes de fazer o meia-culpa deles e ainda querem equiparar uma pessoa democrática que está aí desde 79 lutando por um Brasil melhor a um energúmeno defensor da ditadura. A gente não me conforma, Chico. Sobre a autocrítica, outro dia o Mariante, o ombudsman da Folha, falou isso lindamente. Ele falou de uma forma muito corajosa. A imprensa fica cobrando, mas cadê? Cadê a dela? O Mariante, numa coluna... Muito bom! Uma coluna excelente. Ele cobrava... Se a imprensa cobra, ela tem que ser cobrada por isso também. Então... Não cola esse papinho, acho que também não cola mais, mas é o que vão tentar aplicar até o fim da vida. E ainda mataram, né, no embalo, ainda mataram o PSDB. Porque, exato, tiro no pé, né? Mataram o que era o grande fetiche da mídia, que era o PSDB paulistano, chique. Foi pro buraco nessa fúria de matar o PT. Olha, deixa eu agradecer aqui o Antônio Fernandes, do seu super sticker. Por falar em jornalismo, Chico, eu até tinha mandado para você um post que eu fiz sobre o Gay Talese, gente. O Gay Talese era tipo assim, eu brinquei no post que se o jornalismo fosse uma monarquia, ele seria o rei do jornalismo. Esse cara está com 90 anos e o título do texto é um título um pouco indecifrável para quem não é jornalista, né? O dia em que jornalista Gay Talese deu uma barriga. Barriga é um erro grave de informação. Na nossa vida como profissional, o Chico sabe disso, quando um jornalista comete uma barriga, pode dar até demissão. No caso
da nobreza do jornalismo, como aconteceu com o Gay Talese, simplesmente ele fez um negócio que é uma cascata, né? Uma cascata. O último livro dele é uma grande cascata. Foi provado que as datas não batiam, um monte de coisa. E não aconteceu nada. Eles falaram que se uma cascata é bem contada, não importa que seja uma cascata. Então, pareceu para mim que a veracidade dos fatos, a importância de que a imprensa fale a verdade, ela fica reduzida apenas a ralé das redações, a plebe das redações. Os grandes jornalistas, parece que eles podem até mentir, que isso é perdoado, né? Eu fiquei muito chocada com isso, Chico, confesso que você. Esse caso é incrível. Hoje eu li o seu texto. Eu vi o filme também, né? O documentário. O documentário. Está na Netflix, tá, gente? Se chama Voyeur. É o documentário sobre o último livro dele. Mas, gente, se coloca lá ficção, aí seria legal, a mesma história. Exato. Mas é um cara que sempre teve muito compromisso com o tal do jornalismo literário, assim, que usa técnicas da literatura, mas a apuração é real, a apuração é jornalística. Claro! Jornalista tem que falar a verdade, você não acha, Chico? Não importa. Sim. Não, acho que foi um grande erro na vida dele, né? Assim, foi uma barriga que tirou um pouco do brilho de uma... Não para todo mundo, porque tem gente que perdoa mais fácil, outro mais de forma mais difícil e tal, mas deu uma manchadinha, né, na história dele. Que é uma puta história, né? Escreveu coisas sensacionais. E, inclusive, tem uma coisa que é muito boa nele, que ele tem muito livro sobre trabalhadores, gente anônima, personagens da classe trabalhadora americana, né? Então, isso normalmente esses caras não retratam esse universo, então isso é muito, muito louvável, mas foi uma tremenda barriga, né? Total, você vê, você assiste, você fala, cascata, quando aquela gravata fica pendurada, eu falei, não, aquilo é muito bom, né? Uma cena de ficção incrível, né? Só falta o casal puxar a gravata ali no teto do motel, vem para cá e puxar o cara para baixo. Mas na nossa escola, gente, a escola que eu e o Chico estudamos, a principal obrigação, o dever do jornalista é perseguir a verdade. Ainda que você não a encontre, mas a sua obrigação como jornalista é perseguir isso. Aí você vai atrás da verdade. Você não pode inventar simplesmente o negócio e dizer que é verdade, né? Hoje em dia, Chico, eu considero que a maior fake news na imprensa atualmente é dizer que tem terceira via. Não, e dá aí o espaço que essa terceira via tem, né? Que nem existe. Porque é um espaço muito grande, o que obrigaria até, se fosse mais justo, dar esse mesmo espaço para todo mundo que tem 1%, né? Sim, eu vi um tweet do Otávio Guedes, comentarista da Globo News, muito engraçado, que ele chegava lá no cara vendendo toalha, aí tem a do Lula, do Bolsonaro, e ele falou assim, não tem da terceira via, ele falou assim, poxa, é algodão puro, é fino algodão. O cara nem entendeu do que ele estava falando. Isso não existe, esse assunto não existe. Quando eu botei a primeira vez, Chico, as toalhas no Twitter, eu falei assim, gente, não tem toalha de terceira via. Se não está na boca do povo, é porque não existe, né, não, Chico? Não vingou em momento algum, né? É uma candidatura de TV a cabo, né? Porque nem na internet ela está muito também. Muito bom isso. Ela não tá no Globo News, CNN, assim, por obrigação dos nossos colegas. Eu acho que eles são pautados, são obrigados a puxar esse tema desesperadamente. E louco que você vê durante o comentário de pesquisa,
eles dão moral ali como se tivesse com 80 pontos. É um negócio absurdo. O Guga Chakra também fez um comentário bem interessante na própria Globo News sobre isso. Pô, gente, esse espaço, assim como ele comparando que cobriu eleições na França, em tudo que é lugar, e o candidato de 1%, normalmente ele não tem esse latifúndio de espaço na mídia. Né? Exato. Eles estão querendo insuflar, né? Eles estão querendo insuflar um candidato de terceira via, o que é o oposto do jornalismo. Você ganha espaço na mídia se você é notícia. Eles estão querendo criar uma terceira via, né? Porque você não viu, mesmo o Collor suou para ele virar o candidato da mídia. Ele penou um pouco lá. Ele não teve digamos, se ele pegasse uma moleza dessa que a candidata da terceira via tem hoje, poxa, seria até o Collor, que é um modelo de candidatura embalada pela mídia, um modelo, para se estudar. Gerações e gerações vão estudar esse caso. Mesmo ele ainda sofria umas espinafradas no começo da campanha, sabe? Essa candidatura da terceira via, não, ela é um... Meu Deus, é muito espaço para o nada, né? Sim. Nada. Muito bom. Chico, a gente está chegando já aqui ao finzinho do nosso papo. Eu queria dizer, você está direto lá com o Eduardo Moreira no ICL TV? Segunda, quarta e sexta, e algumas outras participações. Legal. Sempre comentando política. Tá divertido. Política, um pouco de comportamento, mas estamos indo, tá bacana. Massa. Olha só, todo mundo que vem aqui na parte cultural do programa, vocês sabem que traz dicas para vocês, e com o Chico não poderia ser diferente. Então, Chico trouxe 3 dicas para vocês. A primeira delas é um livro que eu fiquei super interessada. Chama Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida, que conta a história, gente, de uma personagem que eu nunca tinha ouvido falar. Nascida em 1896, em São José dos Campos, Aurora Cursino dos Santos foi prostituta, tentou ser doméstica, viveu em albergues até ser internada no complexo psiquiátrico do Juqueri em 1944. Lá, ela criou uma obra de 200 quadros. Tem uma foto dela também que eu separei, não tem, Gui? Da Aurora, olha isso, gente. Provavelmente, né, Chico, uma mulher livre que foi diagnosticada como louca, como acontecia muito naquela época, né? Perfeito. E Sinara, os quadros são incríveis. Só para ter ideia, assim, é uma coisa linda. Coisas incríveis. Saiu pela Veneta, da Silvana Gerra e do Joel Birman. É um livraço, assim, sabe? E o nosso amigo Rogério de Campos sempre faz umas edições primorosas, né? Abre a imagem do Chico, por favor, Gui, para ele mostrar o livro aberto que ele está na mão. Olhe para isso, gente. Livro de arte, né, Chico? Ainda contando a história da Aurora Cursino, uma personagem... eu acho que ela já está na altura dos grandes artistas que foram descobertos nesses manicômios, né, Chico? Sim, lembra muito lembrei muito da figura da Nise Silveira, da grande doutora Nise da Silveira, essa lagoana incrível, né, que adotou o método de livrar esses doentes do choque, adotando outras terapias. As terapias deram certo no mundo inteiro. Então, o Bispo do Rosário, ela descobriu o Bispo do Rosário. Sim. Né? E esse trabalho da Silvana é incrível nesse sentido. Então, o livro se chama Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida, tá no site da Veneta. Teve gente aqui que perguntou onde comprar o livro do Chico. O livro do Chico saiu pela editora Planeta, mas se vocês derem uma busca à falta Chico Sá, vocês acham rapidinho, porque eu achei hoje para pegar. Em todas as casas do ramo, como a gente dizia.
Hum. E tudo que é Comprem nas plataforma. livrarias pequenas. Comprem nas Sim, livrarias. de preferência. É isso. Ó, Dilúvio das Almas é a segunda dica dele, de Tito Leite. Essa saiu pela editora Todavia, que também tem muita coisa boa, né, Chico? Por que você. Tem a capa do livro do Tito, Gui? Chama Dilúvio das Almas. Tito Leite, nome do meu caçula. Por que você está indicando esse livro, Chico? O Tito, Sinara, o Tito já é um grande poeta, um cearense da cidade de Aurora. Outra Aurora, que engraçado. Pois é, bateu as duas auroras. E é um livro muito interessante, é um livro que me mexeu muito, assim, porque o personagem de um nordestino que volta. Tem muita gente vindo na literatura brasileira. Tem muito retirante do Nordeste para o Sul. Esse personagem do Tito, assim como o personagem que eu gosto muito também, que volta, que é o personagem da Marilene Felinto, no As Mulheres de Tijuco-Papo, é também um personagem, uma mulher que volta. Então, eu tenho uma obsessão por personagem que volta na literatura brasileira. E o Tito fez esse personagem de forma muito feliz. É um cara que nem dá para entrar assim, se ele ganhou a vida em São Paulo ou não, se ele vai voltar na glória ou não. É um personagem normal, que vende artesanato, que passa uns perrengues em São Paulo, mas ele volta para a pequena cidade dele no interior do Nordeste, e é uma belíssima reflexão desses personagens brasileiríssimos que migram, e o que ele vai encontrar de volta no sertão dele, né? Que é o sertão moderníssimo, com outro universo, com as motos, o sertão que não tem mais a cara daquele sertão do cinema novo, digamos assim, mas que é com todas aquela... No fundo está lá a violência com a capa moderna, está lá o preconceito fudido com a pobreza, o curral eleitoral, mas ele faz isso com tanta sutileza para mostrar a mesma coisa, sei lá, de um romance lá do Graciliano ou do Zé Lins do Rego, para mostrar isso hoje, com outra paisagem, outro universo, e ao olhar de quem viveu em São Paulo um tempo e está voltando. Assim. Mas é um romance russo, na maneira de descrever as maldições, os pesadelos, aquela violência histórica do vou trazer o Tito aqui no nosso Nordeste, de uma elite local que é moralista, mas ao mesmo tempo é quem é dona da plantação de maconha, a mesma elite que fala mal da maconha, a droga, é quem ganha dinheiro com isso. Então, e o Tito, ele vive no mosteiro ele é monge, ele vive no mosteiro de São Bento, lá em Olinda. Olha, que demais! Que personagem interessante! O cara é maravilhoso, mas ele escreveu, está lá no silêncio lá do mosteiro de Olinda. É o único amigo, talvez, que eu tenha conhecido numa igreja. Eu conheci ele lá numa igreja em Olinda. Era uma feira literária que tinha um evento na igreja. Eu estava lá e ele começou a conversar comigo. Depois é que eu descobri que ele morava ali dentro, que ele não estava só de passagem. Que demais! Olha só, eu vou ler. Diga. Vale a pena. Eu vou dar uma rodada aqui nos comentários e aí já vou passar para a última dica do Chico. Já me despeço dele, que a gente já tem um tempão que está aqui. Isa, sou de São José, nunca tinha ouvido falar da Aurora, né? Aí, ó, que bom. Sônia Regina Angarten, cara de quem foi lobotomizada, nem sei se é assim que fala. Pobre Aurora. César Fábio Miller, esquizofrenia precisa de mais terapia da paz. Fernanda Cunha Pinheiro, excelente dica do Chico. O Franklin Lacerda, que tinha mandado um abraço para você do Crato, ele está falando aqui, minha dica para o Chico e todo mundo ir ver a participação do grupo Xícara, do Crato, na exposição Xilografite, no Sesc Consolação. Cola lá. Maravilhosa. Boa, Franklin. Franklin é um artistaço.
Ah, que bom, ótima dica, hein? Tomara que venha para Brasília. A Nina Pulha fala que tem um irmão chamado Tito também. E aí, olha só, a última dica do Chico é também uma série que está na HBO chamada Transamazônica. A gente tem aí o cartaz, olha só, Transamazônica, uma estrada para o passado, uma série em 6 episódios, dirigida por Jorge Bodansky. Gente, isso deve ser maravilhoso, hein, Chico? Sinara, você sabe que o Bodansky ele fez o Iracema, uma Transamazônica, com o baiano lá, com como é que o cara que fez com ele? Foi da... Deixa eu olhar aqui. Do Candeias, Candeias, não é? Não é o Candeias. Ele foi da Ancine. Pô, um cara maravilhoso. Estou vendo ele aqui na minha frente. Não. Jorge Bodansky e Orlando Senna. Orlando Senna, o grande Orlando Senna. E o Bodansky volta lá e faz a Transamazônica agora em documentário, não mais aquela... O Iracema, uma Transamazônica, que eu indico também, que é com o Pereio e com atores de lá, atores... Na verdade, não atores. A menina que faz com o Pereio é uma não atriz, no caso, e... ali era um mix de ficção e documentário contando aquela Transamazônica do começo da história. E essa volta do Bodansky à Amazônia é incrível, porque ele tem essa memória e agora ele tem a memória, ele viu, testemunhou o estrago. Porque a Transamazônica é um desastre faraônico da ditadura militar, né? Era aquela coisa de ocupar, de... pegar o sem terra do Nordeste, levar para virar com terra, onde tinha terra, tinha todo um discurso da ditadura, mas foi um desastre. A destruição da Amazônia começa aí. Você pega ao longo da... E ele fez todo o percurso, que começa na Paraíba, em Cabedelo, vai até, acho que uma cidade chamada Labréia, já creio que em Roraima, assim, é uma estrada sem fim, né? Até hoje não passaram 10 presidentes da República e até hoje a estrada a obra não foi concluída. Então é um desastre monumental, nem resolveu o problema de estrada, nem povoou a Amazônia como eles queriam, que eram com colônias, que era um plano de colônias agrícolas, mas colocaram gente em lugares que não dá nada, o solo não é apropriado. Sabe aquela velha história da ditadura que acha que sabe tudo e faz sem planejamento algum, sem estudo, Sim. Sem nada? Não empregaram... tem que ter gente estudando para saber o solo, saber as condições, mas é incrível essa série, muito bacana. Tá bom, Chicão. Olha, muito obrigado. Bota de novo aqui, Gui, a capa do livro do Chico, A Falta, que está no selo Tusquets da Planeta, tá, gente? Só vocês darem Chico Sá, A Falta, que vocês encontram. Primo, foi um prazerzão conversar com você, como sempre. Uma hora eu espero que esse papo aconteça ao vivo, que já faz um tempão que a gente não se vê. Um beijo a Larissa, Irene, Theo e todo mundo. Bom final de semana, ó. Beijão, querido. Beijo, estamos aqui em clima de primeiro dia de férias, todo mundo dentro de casa, aquela confusão, vamos nessa. Obrigado a todo mundo que estava aí nos vendo. Até mais. Tchau, Chico, beijão.